E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre você pedir ajuda. Muitas vezes a gente tá precisando de algo e a gente quer fazer tudo sozinho. E esse é o meu caso. Eu gosto de fazer as coisas sozinho, eu prefiro fazer as coisas sozinho. E eu não gosto de pedir ajuda, mas às vezes é necessário. Fazer o quê? E esses dias aconteceu uma situação, aí eu acabei pedindo ajuda. Porque eu sabia que se eu não pedisse, eu iria me culpar depois por ter. Eu prefiro, digamos assim, não ter esse sentimento de ter tido a chance de ter feito algo e não ter feito. Então eu preferi pedir ajuda. Porque quando a gente vai indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, a gente vai experienciando relações humanas nesses ambientes. E aí, você às vezes é por exemplo, nos trabalhos em grupo, às vezes você é o cara que toma as rédeas da situação. Às vezes você é o cara que não consegue contribuir tanto. Às vezes você é a pessoa que não quer contribuir. Enfim, existem vários tipos de arquétipos, digamos assim. Seriam maneiras das pessoas que elas geralmente optam por agir nas situações do cotidiano ali, quando formam um grupo para fazer alguma coisa juntas. Eu sou do tipo que eu gosto de contribuir bastante e eu gosto de terminar o quanto antes possível. Eu não gosto de estender coisas, porque eu gosto de estender meus projetos. Não quero estender projetos de escola, de faculdade, dessas coisas eu não gosto. Eu quero ter tempo para minhas coisas. Então, o que eu faço? Eu gosto de fazer o trabalho o quanto antes possível. Então, quando inicia um semestre na faculdade, eu pego e anoto todas as datas que vai ter de trabalho, de prova e tal. E aí eu coloco em ordem cronológica para eu saber o que eu preciso fazer primeiro e eu dou prioridade para aquele trabalho que vai ser entregue o quanto antes possível. Então, eu tento fazer aquele trabalho o mais rápido possível. A situação que ocorreu é que eu estava andando normal pela rua. Eu estava com um short que o bolso era um pouco pequeno. E estava meu celular nesse bolso. Fui passar do lado de um bueiro e o celular caiu. E caiu no bueiro. Eu escutei o fone Bluetooth desconectando, olhei para trás, porque escutei um barulho do celular caindo e pensei, tipo, pode ter caído, eu olhei para trás. Estava, tipo, acabado de um pouco antes, um tempo anterior, eu tinha atravessado a rua. Eu olhei para trás, não vi o celular. Eu segui para frente e o Bluetooth conectou novamente. Então eu entendi que o celular havia caído no bueiro. E aí, o que acontece? Eu pensei assim, poxa, se eu não pelo menos tentar resgatar o celular, depois eu vou ficar me culpando, tipo, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, então eu pensei, eu vou tentar. Aí eu pedi ajuda de um cara que estava com roupa de construção civil, perguntei porque eu não sabia o que fazer nessa situação, então eu pedi ajuda, né? Por que eu não gosto, assim, de pedir ajuda? Porque tem gente que não vai querer ajudar, tem gente que não vai saber ajudar, tem gente que vai te julgar por você ter pedido ajuda, tem gente que vai te julgar pelo que você está fazendo ou porque você deixou de se fazer. Enfim, porque são pessoas, né? E eu nos trabalhos sou geralmente o cara que faz as coisas acontecerem e, e vou até, tipo, incentivando o pessoal, tipo, gente, vamos terminar o trabalho, não sei o que, tipo, porque às vezes tem aquelas pessoas no trabalho que elas, tipo, não fazem nada, né? E aí você precisa, né, tipo, tentar incentivar essa pessoa a contribuir de alguma forma para você não sair como a pessoa que contribuiu por tudo e a pessoa não ajudou com nada. Então, eu pedi ajuda desse cara que tava com roupa de construção civil. E aí ele falou que basicamente ele estava trabalhando um pouco tempo naquele lugar e que ele não teria como ajudar porque não conhecia o pessoal lá. Então,
Depois eu até escrevi essa situação no ChatGPT, o ChatGPT deu a ideia de ter chamado a pessoa do estabelecimento mais próximo, né? Depois quando eu cheguei em casa, tipo, isso aí não foi no momento porque meu celular havia caído no bueiro. Aí eu vi um outro cara com roupa de construção civil e aí eu fui falar com ele. Aí eu falei, meu celular ele caiu no bueiro e tal, você sabe se tem um policial, bombeiro ou alguém próximo que possa me ajudar? O cara falou da Sabesp, né? E a pessoa da Sabesp, eles... A Sabesp mais próxima era longe, porque depois mais pra frente eu perguntei pra um cara na banca, depois que aconteceu determinadas coisas, eu perguntei pra um cara na banca se ele sabia onde que ficava a Sabesp, ele não sabia, ele jogou no Maps e aí, tipo, ela ficava meio longe daquele local. Então, enfim, ele pegou e falou assim, mas caiu em qual bueiro? Aí eu mostrei o bueiro, aí o cara olhou lá, ele, realmente, eu tô vendo o celular daqui. Aí ele pegou uma 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 ferramenta lá na obra e chamou a ajuda de algumas pessoas, mas só que depois só foi um cara lá em específico que quis ajudar ele, porque o pessoal tava meio que no horário assim de voltar a trabalhar e tal. Aí esse cara foi ajudar ele e os dois levantaram, mas mesmo levantando a tampa do bueiro, o celular não estava lá. E aí levantou outra tampa e não estava também neste local. Mas eu fico muito grato por ele ter me ajudado, né? Citei até ele na oração e tal, pedi para que Deus abençoe ele, porque eu fiquei muito feliz dele ter me ajudado. E nesse momento estou usando um celular antigo, um celular que era da minha mãe. Ele às vezes fica clicando em todas as coisas, né? Mas por enquanto eu vou usar esse aqui até eu conseguir comprar um celular novo, né? Eu depois cheguei em casa e tal, e eu fui jogando assim no ChatGPT para saber se eu teria mais algo a fazer. Mas só que ele me deu uma resposta lá interessante, que ele falou que, tipo, por causa que eu tava pensando no dia seguinte de chegar e na Sabesp e pedir para eles pegarem. Só que eu já tava pensando assim, acho que não vai compensar, porque vamos ver se a Sabesp vai ajudar, né? Vamos ver se porque o celular ele vai estar tipo tudo cheio de bactéria. E eu sou tudo frescurento assim pra bactéria, tipo, gosto de ficar lavando minha mão e tal. Tipo, por exemplo, eu tava no transporte público, aí eu encostei nas coisas. Aí eu não vou querer, tipo, chegar em casa e passar a mão no meu gato com essa mão de rua, digamos assim. Eu quero primeiro lavar a mão, assim. Mesmo que o bichinho, né, tipo, ele entre em contato com o chão, eu não gosto. Tipo, eu gosto de não andar de tênis, assim, em casa. Eu gosto de andar de chinelo, um chinelo que eu deixo em casa mesmo. Então eu não gosto, assim, de bactérias, né? Tipo, por mais que eu sei que existe, pô, na minha boca, tem as enzimas, né? Mas tem as bactérias. Em todo lugar, meu corpo é feito de bactérias, né? Mas eu não gosto, né? Então, tipo, meu, imagina pegar o celular cheio de bosta, não sei o quê. E aí ia ser um trampo pra limpar, ia ser um trampo pra depois fazer arrumar. Quando arrumasse, eu sei o que ia acontecer, que, tipo, pelo menos o áudio dele ia ficar zoado. O áudio do celular, isso aí eu não ia gostar, porque, tipo, vai ter que pagar um conserto da placa de áudio do celular, sei lá, algo assim. Então eu já achei que não compensava buscar o celular por conta dessas coisas todas, né? E de acordo com o ChatGPT, o celular dificilmente ele seria recuperado, já que quando a gente foi lá levantar a tampa, o celular já não estava lá. Então as chances dele ser recuperado são bem baixas. Então eu fiquei triste, né? Achei interessante que eu não chorei, por mais de ter um pouco de vontade, mas tipo assim, meu celular poderia ter caído em qualquer lugar, sabe? Poderia ter caído no chão, e eu só pegar o celular do chão e seguir da vida, mas não, tipo, ele caiu justamente lá no bueiro, então, tipo, eu acredito que aquilo era pra acontecer, por mais que eu não tenha gostado dessa ideia. E depois, 2 dias depois,
Então imagina, tipo, as coisas de trabalho, essas coisas tudo, eu tenho pelo celular e pelo WhatsApp que estava logado no computador. 2 dias depois, meu computador corrompe o SSD. E aí tem até contas que eu não tô conseguindo acessar por conta que tem a verificação de 2 etapas. Então, mesmo que eu tenha um e-mail e a senha, eu tenho tudo isso muito bem documentado, quais são meus e-mails e minhas senhas, eu tento acessar e aí eu não consigo por causa da verificação de 2 etapas. Esse aí do computador, basicamente, tipo, eu abri um jogo, Helldivers, e aí deu uma tela azul. Depois eu abri de novo, e aí ele deu outra tela azul, e depois ele fica piscando o gerenciador de tarefas, a barra de tarefas. Ele fica piscando, tipo, o computador inteiro. Aí deu Ctrl Alt Del, e tentei fazer a restauração do sistema. Não consegui fazer a restauração do sistema, porque eu coloco lá para fazer a restauração do sistema, ele vai fazer a restauração, quando ele volta, ele abre, ele fala sempre de algum erro, tipo, uma pasta aqui, sei lá, do Office, uma delas foi a do Office, que deu problema, fala assim, tipo, essa pasta aqui do Office, por conta dela não deu para fazer a restauração, e por conta dessa outra pasta aqui do Log, e outras pastas também, tipo, ele sempre dá uma desculpa de uma pasta. E aí, a minha ideia foi o seguinte, né, tipo, eu coloquei um outro SSD no meu computador, eu instalei com o Windows nele. Aí isso aí é ruim porque eu tô sem celular e eu tô sem o computador, né? E aí eu tô sem os WhatsApp, então eu tô sem os WhatsApp de grupo de trabalho, de faculdade, de familiar e tal. Mas aí eu tive a ideia de comprar um adaptador de SSD para eu ver se eu consigo pelo menos transportar, por causa que eu tinha um documento também de um contrato lá que eu tava na área de trabalho, cara. Eu só precisava de mais uma informação que eu já ia imprimir ele. Mas infelizmente, tipo, não me responderam a tempo. E aí tá lá no SD, isso aí. Mas a gente vai dar um jeito de fazer isso também. E aí, eu coloquei esse novo SSD, tipo, coloquei lá o pendrive de Windows 10, instalei o Windows nesse novo SSD. E agora eu estou assim, né? Tipo, com as informações zeradas. Mas eu vou. O que eu fiz? Eu ia bloquear a linha, as 2 linhas. Só que aí eu descobri que na verdade dá pra você recuperar número, né? É também uma parte aqui que eu tô compartilhando essa história aqui porque as pessoas podem aprender, né? Tipo, eu poderia ter agido, posso agir, se isso algum dia acontecer comigo, eu posso agir dessa forma. Eu ia bloquear as linhas de telefone, e aí quando eu liguei pro atendente, eu liguei lá na Vivo, eles falaram assim que eu poderia pegar um chip novo com o número. Então não precisava, porque eu acabei comprando nessa semana 2 chips. Mas eu pensava o quê? Tipo, porque depois que ele falou dessa portabilidade, eu achei que ele ia passar os números para esses 2 chips que eu comprei. Né? Então eu fui lá na loja Vivo, porque só dá para fazer isso de maneira física. Foi lá na loja Vivo e eles pegaram esses chips virgens e colocaram nesses chips virgens os telefones que eu perdi. Então eu vou ter de volta o meu acesso para poder fazer a verificação de 2 etapas e tal. E isso, tipo, é uma mão na roda. O que eu não gosto é porque eu acabei gastando dinheiro com esses 2 chips. Ainda são. Eu não. Sempre que eu comprei chip assim, tipo, sem crédito, nunca dava certo, né? Então eu já comprei chip com crédito e tal. Então eu achei que já ia ser meus novos números, então basicamente eu já tinha feito isso. Mas como eu peguei meus números de volta, então acabou sendo algo em vão, né? Eu não gosto dessas coisas, tipo, uma coisa em vão, né? Mas tudo faz parte, né? Até esses 2 chips que eu poderia não ter comprado também, se eu soubesse disso, fazem parte do teste. Então, eu tô com esses novos chips, vou adquirir um novo celular e a vida vai seguir seu rumo, né? Eu vou tentar recuperar os arquivos lá do SSD. A maioria, eu tô bem de boa, porque, tipo, as únicas coisas assim que eu tenho, que eu gostaria de recuperar lá no SSD, é uma playlist de música gospel de um canal que foi deletado. Não é a playlist inteira, mas as músicas que eu gostei, de música gospel dos anos 70. E também a da área de trabalho, que tem alguns arquivos lá de
de contrato, de ficha, essas coisas assim que eu gostaria. Mesmo que eu não consiga recuperar esses arquivos, vai dar tudo certo, né? E é uma das coisas assim, tipo, sabe, que eu gostaria de passar que com toda essa situação, eu tenho que entender que isso faz parte do meu teste, né? E eu preciso tentar passar da melhor maneira possível, agir da melhor maneira possível. Então, não descontar em ninguém, não ficar remoendo isso depois, tipo, por mais que eu possa remoer um pouquinho, eu tenho que me cuidar, assim, tipo, para não ficar horas e horas pensando sobre isso, sabe? Tipo, eu tô ainda um pouco assim porque acabou de acontecer e tal. Mas eu não vou ficar remoendo isso, tipo, pra sempre. Eu só, quando eu paro pra pensar, ainda vem um pouco, né? Tipo, poderia ter, sei lá, vindo com outra calça, com outro short, tipo. Mas, sabe, tem situações que meio que a gente não. Tipo, a gente tinha que passar por aquilo, porque, meu, como falei pra vocês, o celular poderia ter caído em qualquer momento. Ele caiu literalmente quando eu passei do lado do bueiro, porque eu fui ultrapassar alguém. E, tipo, eu não fiz isso só uma vez. Não é como, sei lá, é uma coisa assim que acontece e você fala, poxa, meu, não tinha como eu saber. Não tinha como eu saber que o celular ia cair lá. Não tinha como eu saber que não precisava comprar os dois chips, porque isso nunca aconteceu, essa situação de, tipo, de eu saber que eu poderia recuperar o chip, os números, por um, por um cartão, um chip virgem, e aí desse chip virgem colocar os números que eles podem fazer a portabilidade, trazer os números para aqueles cartões. Não dava para eu imaginar isso aí, tipo, isso não é uma coisa corriqueira, né? Então, eu queria fazer essa reflexão aqui com vocês, tipo, de tanto de pedir ajuda, né? Porque querendo ou não, eu também pedi ajuda do, do atendente da Vivo e ele me explicou essa parada. Assim como se eu não tivesse pedido ajuda do cara lá da construção civil, mesmo que eu não tenha resgatado o celular, foi a chance dele me ajudar. E isso foi bom. Foi bom ele ter me ajudado, mesmo que a gente não tenha pegado o celular. E, tipo, o fato do celular ter caído e ter sido levado pela correnteza mostra que realmente não tinha outra alternativa. Mas eu acredito, pelo menos, que nesse teste da vida, nesse teste de Deus, nesse mundo simulado que nós temos, que eu passei bem nesse teste. E pra mim é isso que importa. Então, a gente precisa pedir ajuda das pessoas porque nós não somos autossuficientes. Eu me alimento, eu faço minhas necessidades, eu durmo, eu trabalho, eu tiro o meu lazer. Eu sou um ser humano comum. Eu não consigo ser autossuficiente 100%. Você pode até falar, mas eu sou solteiro, já perdi toda a minha família. E eu sou um cara muito bom. E eu consigo me autoprover porque eu não dependo de ninguém. Tá, mas aí você vai pro trabalho? Tipo, você falava assim, vou. Mas você andou numa estrada, né? Essa estrada não foi você que fez. O carro que você anda não foi você que montou. E mesmo que tivesse montado, tipo, o ar que você respira não foi você que fez. O corpo que você habita não foi você que fez. Sabe, tem tanta coisa no dia a dia que não foi o que você fez, que as pessoas que, eu sou uma pessoa independente. Isso aí não cola, sabe? Eu gosto de ser dessa maneira, tipo de, digamos assim, de tentar tomar as rédeas, de ser líder, de tentar ser o máximo autossuficiente, mas eu tenho a noção que eu não vou ser 100%. E que várias coisas fogem
da minha alçada, sabe? Tipo, várias coisas fogem do que eu posso fazer, das minhas possibilidades, do que eu fui do que eu fui projetado para fazer. Tem coisas que fogem. E eu não posso me culpar por coisas que me fogem das minhas possibilidades. Então, é isso. Espero que você tire algo de bom desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até mais.